Viajar é uma experiência enriquecedora para qualquer criança ou adolescente, mas quando se trata de viagens nacionais, especialmente em situações onde os menores não estarão acompanhados de ambos os pais, a legislação brasileira exige uma série de cuidados. A autorização de viagem é um dos principais requisitos legais para garantir a segurança e os direitos dos menores. O juiz Fabrício Savazzi Bertoncini, responsável pela 2ª Vara Civil da Infância e Juventude de Juara e da comarca de Porto dos Gaúchos, concedeu uma entrevista coletiva para a imprensa local e explicou como funciona o projeto Viagem Legal, uma iniciativa que visa esclarecer e orientar os pais e os responsáveis sobre as normas de viagens para menores de idade. Há exigências tanto para viagens nacionais quanto exigências para viagens internacionais. É importante a gente deixar claro que há essa distinção. Bom, dito isso, a primeira coisa que a gente tem que falar é o seguinte: desacompanhado, uma criança ou um adolescente até os 16 anos de idade, ele precisa de uma autorização judicial para viajar, seja para fazer uma viagem nacional ou uma viagem internacional. Em contrapartida, aquele adolescente que já atingiu os 16 anos, ele pode viajar, ele pode fazer uma viagem nacional, independente de uma autorização judicial, e tampouco ele precisa, esse adolescente, estar acompanhado de um dos seus pais ou de algum dos seus parentes. Uma outra hipótese em que essa criança ou adolescente que tem os 16 anos ainda incompletos, ele pode viajar na companhia de um só dos pais, ou então do avô, bisavô, tio, ou mesmo de um irmão. Nesses casos, não é necessária a autorização judicial também. É importante deixar isso claro para a nossa população. Contudo, o que é fundamental ao longo da viagem, que essa criança e esse adulto que tem esse vínculo de parentesco com essa criança e com esse adolescente de 16 anos, tem um documento para comprovar esse parentesco, tá? Uma outra hipótese também envolvendo crianças e adolescentes até 16 anos é quando eles vão viajar na companhia de um maior de idade, mas que não tenha a relação de parentesco como nas situações anteriores. Para a viagem internacional, em razão das grandes distâncias que serão percorridas e mais uma vez se preocupando com a segurança dessa criança e desse adolescente, as exigências vão até os 18 anos. Então, enquanto essa pessoa não atingir a sua maioridade civil, ela precisa sim de autorização. Mas para poucos casos precisa-se de autorização judicial. A primeira hipótese que a gente tem que abordar aqui é o seguinte: essa pessoa menor de 18 anos, se ela for sair na companhia de ambos os genitores, ou seja, se ela for viajar para o exterior na companhia do pai e da mãe, independe de uma autorização judicial, tampouco precisa de uma firma reconhecida em alguma declaração dos dois genitores. Haja vista que ambos estarão na companhia daquela pessoa. A hipótese diferente é quando, por exemplo, essa pessoa menor de 18 anos vai sair do país na companhia de um só dos seus pais, ou seja, se aquela pessoa vai viajar só em companhia da mãe, por exemplo, não precisa de uma autorização judicial em razão de não estar acompanhada do pai. Contudo, o pai precisará dar uma autorização com sua firma reconhecida, que vai ser lá apresentada perante as autoridades aeroportuárias, certificando de que ele consente que o seu filho ou essa pessoa menor de 18 anos esteja viajando só em companhia de um do outro genitor.